Olá, bem-vindos a este live workshop da Faber-Castell. O meu nome é Vani Colasso e sou formadora da marca e hoje venho mostrar-vos um pouquinho do meu material favorito, para trabalhar enquanto artista plástica, que são os lápis de cor. Neste caso, hoje para vocês vou-vos trazer os lápis de cor profissionais da Faber, da linha Art and Graphic, que são os policromos, que vocês devem reconhecer desta caixinha aqui, ok? Eu digo que são da linha profissional, vocês muitas vezes os materiais das linhas profissionais, vocês podem associar à cor verde das caixas. Neste caso, os policromos é um lápis à base de óleo, portanto, eu digo isto para distinguirem um bocadinho daqueles que às vezes são assim mais encerados e que ganham assim mais aquelas películas e que no próprio comportamento são diferentes. O policromos é o lápis de cor da linha profissional, é um lápis um pouquinho mais rijinho, aguenta mais a ponta, mas eu vou-vos mostrar. Okay? Eu hoje para o exercício vou usar a caixa de 12 e também tenho alguns avulso, só para vocês perceberem que nas lojas podem encontrar em caixas, mas também podem encontrar avulso. A caixa de 12 tem aqui atrás as cores identificadas, vocês podem ver. Os policromos é um lápis redondo que tem, agora aqui no azulinho, que tem deste lado as identificações da marca e deste lado tem o nome, vos consigo mostrar melhor, e deste lado tem o nome em alemão e em inglês, juntamente com um número e umas estrelinhas, e depois tem aqui uma barrazinha dourada. Portanto, a cor do corpo do lápis já nos dá pistas da cor que nós vamos usar. Neste caso, este é o Light Ultramarino, um azul ultramarino claro, é o número 140 e as estrelinhas dão-nos uma pista sobre o que é a resistência à luz, que é o Light Fastness do lápis. A resistência à luz é uma coisa que pode ser medida e pode ser estudada e isso significa que o lápis é de uma qualidade efetivamente superior e neste caso podemos dizer que é um lápis de uma linha profissional. Os lápis de estudantes, escolares ou aqueles lápis que a gente encontra por aí nem sabe bem a proveniência, nós não temos essa informação da resistência à luz, portanto não seria correto fazermos um trabalho com algum tipo de potência profissional sem saber como é que ele se ia comportar no tempo, porque vocês podem fazer um desenho a lápis de cor e depois ele desaparecer do papel com o tempo e desvanecer. Os lápis profissionais e com uma boa resistência à luz, isso não vai acontecer porque eles aguentam melhor essa exposição e essa oxidação à luz. Portanto, recapitulando, o policromos existe até 120 cores diferentes. Eu vou tentar-vos mostrar aqui, sem destruir aqui o setup do nosso live, esta caixa de madeira que eu tenho na minha coleção, que tem precisamente as 120 cores do policromos, que eu acho absolutamente maravilhosa. Tem um cheirinho a madeira. As 120 cores são mesmo 120 cores diferentes. Como vos disse, a vantagem de poder ter este lápis nas lojas avulso é que, por exemplo, no meu caso que faço retratos, uso mais certas cores, certos tons, e isto permite-me, além das composições tradicionais de 12, 24, 36, 60 e 120, poder comprar aquelas cores que efetivamente gasto com maior frequência. Estes lápis também são maravilhosos para desenhar botânica, para desenhar flores e coisinhas de retratos de animais, por exemplo, para fazer os pelinhos, todos aqueles fiozinhos de cabelo, porque a ponta aguenta mais tempo e como é um bocadinho mais rijinho que certos lápis no mercado, são maravilhosos para isso. Os degradês e os gradientes que nós vamos conseguir fazer com eles também são muito bons, são muito fáceis de fazer. Não tenho aqui à mão o exemplo, mas nós vamos testar um bocadinho numa folha de papel e vocês podem ver por vocês mesmos. O que é que eu vos posso dizer assim mais do lápis de cor? O lápis de cor é um material
perfeito, porque é pintar e desenhar ao mesmo tempo, é bastante limpo e eu gosto da versatilidade e do nível de realismo que eu consigo com ele. Dito isto, também é perfeito para fazer um esquiço rápido, ou seja, a única meta dos policromos não é o realismo, podem fazer outras coisas obviamente com eles. No meu caso eu gosto muito de fazer retratos hiper realistas, mas também objetos e outro tipo de coisas, mas até no caderno de esquiços, para aquele esquiço mais de pensar, muitas vezes eu agarro numa cor de policromos e faço um esquiço só uma cor e é bastante libertador poder trabalhar com eles, porque é um lápis que responde muito bem. Hoje para vocês, ao longo do exercício, também vos vou mostrar outros acessórios, coisas que eu gosto de usar dentro das gamas da Faber, mas assim de primeiras, o que é que vocês podem ter convosco para fazer este exercício? Portanto, uns lápis de cor, obviamente recomendo os policromos, vamos ter também uma borracha de precisão, uma borracha Dart, que agora foi dar uma volta até ao chão, e uma borracha pão. Portanto, todas elas vão ser úteis em algum momento do exercício, mas o lápis de cor não gosta muito de ser apagado. Portanto, quando desenhamos com um lápis de cor, ele vai sujar sempre o papel de alguma forma e nunca dá para apagar completamente e voltar a deixar o papel exatamente branco como estava antes. Ou seja, nesse aspecto tem um comportamento um pouco diferente da grafite. Quem trabalha com a grafite sabe que pode usar, eu tenho aqui outra borracha de precisão já aberta, uma borracha de precisão, por exemplo, para abrir brilhos no cabelo. Com o policromos também vamos tentar usar esse tipo de mecanismo, mas tenham em mente que será sempre diferente àquilo que estarão habituados num lápis de grafite normal. Aqui podem ver, esta é a borracha de precisão, aquela que eu vos mostrei aqui, ok? Mas que está aqui, em forma de caneta, é bastante fininha e tem o QB de dureza que a faz perfeita para grafite ou para policromos. Portanto, lápis de cor, borracha. Em termos de fazer a passagem de desenho, temos aqui várias opções para começarmos a fazer o esboço. Eu gosto de fazer um pequeno esboço antes de começar a fazer o desenho propriamente dito com policromos. E, por exemplo, ou se estiver na rua, muito provavelmente usarei o lápis perfeito, que eu adoro, que tem a borrachinha na ponta, tem aqui a afiadeira, vocês já devem conhecer. Gosto muito para usar mais quando estou fora do ateliê. Se estiver no ateliê, mais facilmente vou usar a TK Vario, que neste caso tenho aqui uma 0,7, porque eu gosto de fazer um desenho que fique bastante fininho e que fique esboço, mas se não tiver uma lapiseira desta já, um porta-guinas deste já à mão, posso usar as Castle 9000, a grafite básica, a grafite clássica da Faber. Estas caixinhas no teu HB, B, 2B, 4B, 6B e 8B. Para fazer o desenho, gostaria de usar assim ou um B ou um HB, porque eu quero uma coisa muito ligeira, muito leve, porque a grafite vai ficar marcada no papel. Nós podemos assumir essa grafite no papel, mas por vezes gosto que ela fique muito clarinha e que não se sobreponha demasiado ao desenho, mas isso, lá está, é uma opção pessoal. Relativamente às borrachas, lembrei-me agora aqui para a mesa, outra opção para borrachas que também é muito interessante para abrir pontos de luz ou para dar mais definição a alguma linha que nos tenha escapado um pouco, que é o lápis borracha. Este é um bocadinho mais rijo, um bocadinho mais adstringente, mas também tem a sua função e tem o seu potencial, e com o pincelzinho que é super prático. Eu vou tentar ver se consigo usar um bocadinho de cada, só para vocês perceberem um bocadinho as vossas as possibilidades de cada material, mas como vos disse, o policromos não gosta muito de ser apagado do papel. Relativamente a afiadeiras, por exemplo, também tenho aqui para vocês as típicas de metal. Estas também são da Faber, de buraco duplo, não é? E também temos estas assim de caixa, que são super... Este tinha aqui um bocadinho. Que são super práticas, que eu costumo trazer no estojo.
cor em cima, grafite e lápis jumbo. O que é que acontece? Eu, se estiver em casa, geralmente recorro mais à afiadeira metálica, porque às vezes é mais prático para conseguir aquela ponta mais afiadinha que eu quero para fazer aqueles detalhes bem finos do policromos. Depois, só aquelas manias e aquelas... Quem é que não gosta de um objeto assim um bocadinho mais estranho? Temos as escovinhas da Faber, que eu gosto para limpar um bocadinho os resíduos do policromos, porque quando estamos a trabalhar é normal que, não tanto como se estivéssemos a trabalhar com carvão, mas é possível que haja assim um pozinho, um certo resíduo do policromos, e se limparmos com a mão, podemos fazer sempre esborratar ou sujar a folha de alguma forma, ou à medida que formos trabalhando podemos ter a mão suja de alguma coisa, e se fizermos assim por cima do desenho, podemos estar a estragar o que estamos a fazer. Pronto, já vos fiz assim uma breve introdução aos materiais que nós vamos usar. Talvez na parte final eu introduza mais um material que são as grafite mate, mas ainda não tenho certeza, lá chegaremos, por isso aguardem só um bocadinho que eu vou pausar para trocar a posição da câmera, vou tentar vos guiar pelo desenho. Peço desculpa de não estar a ver as vossas mensagens e os vossos comentários, porque vou estar, é muito normal perder-me e focar no desenho. Vou tentar falar e explicar o que é que estou a fazer e os materiais, mas pronto, não poderei estar a responder a perguntas mais específicas ou coisas mais concretas. No entanto, podem dirigir as vossas mensagens e as vossas questões para a caixa de mensagens da Faber, ou para a minha, e pronto, e através das redes sociais eu posso-vos responder a questões mais concretas. Por isso, aguentem só um pouquinho, vou virar a câmera. Até já. Ok, já estamos de volta, já temos o nosso material, provavelmente se calhar vou ter que fazer um zoom maior, eu já vejo, mas para já queria-vos mostrar aqui um pequeno swatch que fiz com as cores. Portanto, estas são as cores que existem na caixa de 12 cores, e estas são algumas cores que eu tenho aqui separadas, cores soltas, que podemos usar. Por exemplo, estas são fundamentais para fazer tons de pele, estas e estas, a 129, 130, 132, e que às vezes vão complementar muito bem aquilo que nós vamos fazer. Portanto, como vos dizia, os policromos são, ver se eu consigo que foque, vocês veem aqui, portanto, um degradê, um gradient feito com menos pressão, e depois vamos aumentando a pressão. Esta era outra coisa que eu queria que vocês ficassem em mente, que o lápis de cor, vocês não precisam de pressionar demasiado para pintar. Em vez disso, aquilo que eu preferia que vocês fizessem era a questão dos sentidos. Portanto, se vocês querem preencher uma zona e chegar a este efeito completamente preenchido, para mim o ideal é vocês fazerem algo deste género, portanto, fazer linhas na horizontal, linhas na vertical e depois eventualmente na diagonal, e assim conseguem preencher. Portanto, há muito esta tendência de pegarem no lápis e fazer muita pressão logo do início para pintar e para preencher, mas vamos perder precisamente uma das coisas mais bonitas dos lápis, que é a subtileza de cores e poder construir uma cor, fazer gradientes e degradês. E realmente é uma pena se isso acontecer. Portanto, aqui vocês podem ver que só com dois tons, com o 115 e o 107, conseguimos fazer um terceiro tom, passar de um para o outro. Aqui, já com mais do que um tom, fazer também um gradient. Aqui o mesmo também com outros dois tons. No lápis de cor, outra coisa que vocês têm que ter em mente é que é completamente diferente. A ordem das cores vai fazer diferença. Portanto, aqui vocês têm, por exemplo, o azul por cima do amarelo e o amarelo por cima do azul, e vocês podem ver que dá dois tons completamente diferentes.
E isto é importante, mas é uma coisa que nós com o tempo vamos percebendo, eu agora quero pôr aqui um azul, eu agora aqui quero pôr um cor-de-rosa, é uma coisa que nós vamos descobrindo à medida que vamos fazer. Depois, o lápis de cor, vocês podem trabalhar por pontilhados, por círculos, por cruzados, são coisas que também vêm com a prática. Por exemplo, nós podemos simular uma cor, duas cores diferentes para conseguir uma mancha de cor, podemos fazer cruzamentos, podemos fazer aqui diferentes tipos de efeitos que vão ser muito naturais e muito intuitivos à vossa forma de trabalhar e para o efeito que vocês querem conseguir. Como vos disse, a única meta dos policromos não tem por que ser o realismo. Vocês podem perfeitamente escolher fazer outras coisas. Agora vou ver aqui se consigo de alguma maneira, provavelmente vou ter que, não sei se assim vocês vão conseguir ver, o gravar e desenhar ao mesmo tempo não é fácil, portanto vou só aqui simular como é que seria, se calhar tinha que fazer um tamanho maior, vou tentar fazer aqui um pequeno zoom. Acabei por decidir fazer o esboço com aquilo que nós chamamos que é o lápis perfeito da Faber. O lápis perfeito é uma grafite B, tem uma borracha numa das pontas e tem uma tampinha com uma afiadeira e é muito prático para desenho na rua, desenho em campo. Mas ao mesmo tempo também é um lápis tão agradável de trabalhar que não raras vezes uso para fazer esboços ou para estar a desenhar no notebook. E então aqui neste caso eu quero as linhas gerais, não quero vincar o esquiço na folha. Vocês podem reparar pela maneira como eu agarro o lápis mais atrás, que me permite ter a mão um pouco mais solta. Eu estou a ver este olho a partir de uma imagem de referência, não quero vincar zonas de luz, neste momento quero mesmo só alguns traços gerais, aqui estou só a tentar dar o volume do olho e penso que não quero muito mais detalhes. Depois de ter algumas linhas gerais, eu quero apagar parte deste esboço, ou melhor, quero lhe tirar a importância à grafite com a borracha pão ou a borracha de arte, mas eu gosto de lhe chamar a borracha pão, que é isto aqui. Portanto, vem nesta caixinha, é cinzenta na maior parte dos casos, embora exista noutras cores. É um must-have no estojo e é muito versátil para quem desenha com grafite. Portanto, ela tem este aspecto, esta textura tipo plasticina. Nós tiramos um pedacinho, trabalhamos em pequenos pedaços controlados e podemos trabalhar como fazendo pequenas trouxinhas para retirar o excesso ou rolinhos. A borracha verde, como vos explicava antes, é mesmo para quando eu quero apagar mesmo alguma coisa e quero que desapareça da folha. A borracha pão é mais para tirar a intensidade da grafite. Vamos começar com o 133 magenta, portanto é um tom mais quente que eu quero usar mais nos cantos do olho, portanto no canto interior do lacrimal, portanto são zonas que são mais intensas e um pouco mais escuras, e aqui vocês podem ver também pela vossa referência, e mais uma vez reparem que eu estou a agarrar a meio do lápis, estou a fazer pouca força, eu não quero marcar a linha, eu estou a desenhar quase na lateral de uma forma muito, muito suave, porque eu não quero que fique uma linha vincada.
O objetivo aqui não é vincar linhas nesta fase. Portanto, vamos construindo um pouco a cor de forma muito, muito suave, com movimentos muito ao de leve no papel. Não quero saturar já o grão do papel. E vamos construindo toda esta zona do lacrimal e começar a ganhar um bocadinho a ideia de volume. Reparem que há zonas que eu não pinto de propósito, portanto que o objetivo não é pintar, preencher uma área de chapa. Eu quero ir construindo aos poucos, por isso é que eu vou passando de uma zona a outra, porque estou a tentar criar algum volume. Passo aqui também para o corte da pálpebra. Ainda ali tinha um bocadinho de grafite. Se eu deixar a grafite, isto vai comprometer o efeito das cores. Lembrem-se que o lápis de cor é translúcido e ia-se ver a grafite por baixo e ia ficar com um ar meio acinzentado e a cor não ficaria tão pura. Óbvio que isto é uma questão de preferência pessoal, mas por vezes volto a ir lá com a borracha pão para limpar certas áreas. Aos poucos vamos definindo zonas como linhas de água, zonas mais escuras da pálpebra superior, definindo assim os cantos, tentando construir de alguma forma como uma espécie de subcapas um pouco mais escuras. Reparem que mais uma vez estou a dar maior definição e profundidade à separação da linha da pálpebra superior, mas não agarrando à frente, mas agarrando o lápis mais atrás ou ao meio para ter a mão mais solta, porque eu não quero fazer uma linha fina e forte como se estivesse a escrever, não é? Portanto, por isso é que é aquela parte que eu digo que isto é desenhar, é pintar, mas queremos construir uma linha, o limite de uma linha, reparem, na lateral, construir uma pequena mancha e não linha desenhada como quem escreve. De momento continuo com o 133, com o magenta, que é uma cor que eu gosto muito para as primeiras capas, para as primeiras bases. É uma cor que vem no set de 12 e é muito, muito versátil e uso para imensas coisas, mais até que o vermelho. Gosto de ir com o magenta, que dá outra profundidade e outra riqueza aos tons. Como vos disse no início, eu gosto de completar com outros tons, como com o 132, o 189, tons que podem ser úteis para a construção de pele, até tons como o 270, o cinza, o warm grey, os cinzas dos policromos. Nós temos os cold grey, que são tons com uma base mais fria, e os warm grey, que são cinzas de base mais quente. Os warm grey são perfeitos para ajudar a clarear ou a esfriar certos tons, mas sem ser demasiado. Portanto, por isso é que tem aquela tonalidade warm, às vezes tem como uns undertones de amarelos. Aqui neste caso estou a usar o 132, salvo erro, beige red, que é um tom mais clarinho dentro dos rosas. Eu estou a usar aqui para marcar zonas intermédias. Talvez não seja muito perceptível, mas eu estou a deixar zonas brancas, que são as zonas que eu vou fazer de luz. É muito mais fácil, quando se trabalha com policromos e lápis de cor, deixar essas zonas de luz no papel, não as preencher, do que depois
ir clareá-las de alguma forma. Aqui estou a usar o 189, que é o tom Cinnamon, que é dos meus tons favoritos para fazer bases de pele. Para escurecer certas zonas e ajudar a criar. Eu continuo com aquela lógica de criar uma base de cor, portanto aqui neste momento estou a sentir necessidade de começar a criar alguma pele para lá da linha d'água do olho. Neste caso, como vai ser um olho claro, eu decidi não começar pela pupila nem pela íris e começar pelo rebordo, e quero fazer uma pele bastante clarinha, ou seja, não vai ser muito contrastada, porque também no tempo que temos para fazer o exercício não vai dar para fazer muito mais. Reparem que estou a construir quase para fora da linha e vou esbatendo e vou como que junto à linha um pouco mais concentrado, porque quero um pouco mais escuro, e mais para fora vou abrindo um pouco mais a mão e deixando mais espaço entre cada movimento. Mais uma vez estou a pegar a meio do lápis para me dar mais controle, e depois quando quero ainda mais solto pego mais atrás no corpo do lápis. Nas zonas que não quero tão preenchidas, liberta tão ainda mais a mão, e há zonas onde inclusive não estou a pintar e estou a deixar branco, porque vou sempre a tempo de escurecer certas zonas, enquanto que se eu começar demasiado escuro, eu não vou conseguir clareá-las de forma tão convincente. Agora vou passar para a parte de cima, vou começar a construir a pálpebra superior e também, ou seja, a pálpebra móvel e a pálpebra superior. Vejam como integro os movimentos na linha, mas de uma forma a que ela vai ficar mais vincada. Eu estou a assumir isso porque eu quero mesmo aquela quebra da pálpebra móvel, e procuro integrar com o lacrimal de alguma forma, indo até ligeiramente ao magenta que fizemos anteriormente. Lá está, as propriedades translúcidas do lápis de cor vão jogar a nosso favor, e trabalhamos por camadas. Vou dar um pouco de profundidade à pálpebra, partindo da linha da pálpebra móvel para cima. Portanto, aqui nesta zona quero um pouquinho mais escuro, porque me vai ajudar a dar profundidade a todo o olho. Às vezes ando um pouco para trás e para a frente em certas zonas do desenho, porque eu sinto necessidade de ver o desenho como um todo. O ir afiando o lápis também é porque eu gosto de trabalhar com a ponta bem afiada, para poder preencher bem o grão do papel. Se a ponta estiver muito romba, ele vai ficar tipo como se fosse um pequeno prisma, e os traços não me vão dar uma cobertura tão suave e tão uniforme como eu desejaria. Então prefiro afiar o lápis e continuar. E vocês já viram que eu sou lenta no processo, mas porque consigo melhores resultados.
Estava a fazer a parte de cima e à medida que vou preenchendo certas zonas vou-me apercebendo que outras zonas precisam de mais camadas e vou fazendo assim, tipo num troca de zona, porque vou construindo tudo ao mesmo tempo. Não consigo tipo estar só numa zona e fazer de chapa e preciso muito deste saltitar de zonas para equilibrar. Por exemplo, agora aqui acho que todo ele precisa de mais pele a toda a volta, que me vai dar mais dimensão. Provavelmente agora não vou ter tempo suficiente para dar mais quantidade de pele a toda a volta, mas é uma coisa que podemos sempre fazer no final do desenho, para lhe dar mais profundidade e mais contrastes. Relembro que continuamos com o 189 Cinnamon, que é uma cor que não está na composição de 12, mas que é uma cor fundamental para quem quer fazer retratos. Avanço também com o 189, um bocadinho em direção àquilo que chamaremos o branco, o vítreo do olho, fazer uma passagem um bocadinho suave e começar a crescer para essa zona também. Fazer um pouco mais da pálpebra superior. Deito o lápis e vou trocando a orientação para cobrir e esfumar mais. Portanto, na grafite usaríamos o chuminho, o vulgo rolinho de papel, que na grafite nós podemos usar, mas que no lápis de cor não vai ter o mesmo efeito. Portanto, não daria para usar. Vocês veem que mesmo esfumando com o dedo, o lápis de cor não é propício para este tipo de técnica e por isso é que gosto de deitar o lápis e ir variando a posição do desenho. Vou voltar ao 132 para me ajudar a criar este gradient das zonas mais escuras da pele feitas com o 189 e com o 132 também vamos conseguir um tom mais real desta pele tão clarinha.
com o 140, o Light Ultramarino, vamos começar a dar volume e a quebrar um pouco aquela linha divisória que tínhamos feito com os magentas e com o 189 e o 132, e a dar um bocadinho de volume e ao mesmo tempo de brilho ao vítreo do olho. O branco do nosso olho nunca é completamente branco, tem sempre matizes de azul, de cinza, em alguns casos mais amarelado, mais rosado, e então eu gosto de construir. E a mesma coisa também para o contorno do olho. E assim vamos começar a construir a íris. Também reparem que estou a agarrar no lápis muito cá atrás para fazer o contorno. Eu não quero uma linha marcada, vincada, eu quero uma coisa integrada que tenha alguma passagem, algum volume, e então faço isso com um lápis bem afiado, bastante na ponta, mão muito leve e muito cá atrás. Aqui nesta zona, reparem, como quero um bocadinho mais de intensidade, e já vou agarrar mais a meio do lápis, que me permite o tipo de controle. Portanto, a íris, queremos os contornos mais definidos, vai ser mais escura nas bordas, obviamente. Depois temos a questão da pupila, que eu poderia fazer já um círculo preto, mas eu não gosto de fazer isso, gosto de ir construindo. Esta é a parte mais laboriosa, mas que é o que nos vai dar um efeito natural ao olho. Por vezes dou mesmo movimentos para dar a ideia daqueles farripos que estão dentro da íris, e vou misturar também com outras cores que, embora não sejam tão aparentes e tão visíveis, mas vão estar lá na construção, e vai ajudar a dar mais realismo a um olho azul, ter pequenos farripos de várias cores, do que ter só assim uma cor azul de chapa. Em vez de usar diretamente o preto, vou usar o 175, que é o Dark Sepia. Para mim a outra cor é como o 189, é uma cor muito versátil, que está presente em tudo, é das minhas cores favoritas para esquiçar e para esboçar, porque não é tão forte como o preto, e ajuda a dar uma certa naturalidade a zonas onde precisamos que fique mais escuro, ou onde haja sombra. Neste caso estou a tentar dar alguma definição à pupila com esse tom de castanho muito, muito escuro, que me vai dar essa naturalidade.
caso da pupila é a mesma coisa, eu não quero já um círculo de chapa completamente recortado, prefiro ir construindo aos poucos. Preciso de escurecer aqui mais algumas zonas, porque à medida que vou fazendo a parte central, sinto que estou a perder o contraste nos cantos, e então vou voltar a essas zonas e ir escurecendo ao mesmo tempo. Eu prefiro fazer, lá está, é uma questão pessoal, prefiro ir fazendo assim, porque sinto que me dá maior realismo e que posso dar mais volume a todo o elemento que eu quero representar. Agora com o 187 Burnt Ochre, portanto ocre queimado, que é assim como se fosse um tom meio caramelo, meio alaranjado, que me vai ajudar a dar outro tipo de profundidade, porque recordo-vos que estávamos todos muito ainda na fase dos rosas, e era preciso aqui um tom dentro dos castanhos, mas não tão escuro como o Dark Serpia, que ajudasse a dar este calorzinho à pele. Mais à frente vamos sofrer o processo inverso, que vamos ter que esfriar para ela não ficar demasiado laranja, mas isto é uma coisa que vem com a prática, que vamos aprendendo a trabalhar com a questão da teoria da cor e com estas propriedades translúcidas do policromos. O olho, vamos continuar a construir a íris com alguns destes farripos. Gosto de integrar no olho alguns dos tons que temos na pele ou noutras partes do desenho, porque mais uma vez nos dá uma certa integração e envolvência e naturalidade. Vamos criando texturas. Aqui reparem que já estou a agarrar mais na ponta do lápis, porque não me importa que os riscos sejam aparentes. Faz parte da construção do que é um olho, uma íris. Com aqui as bordas geralmente são mais escuras, portanto vou pegar num azul mais escuro, que é o 110 Petalo Blue, que também vem na composição de 12 cores da caixa de policromos, e que vocês podem reparar que é notório que ele já começa a saltar um pouquinho mais do papel, porque há menos zonas brancas em toda a íris, e ela começa a ganhar algum volume. Procuro a integração desses riscos com a borda, com pequenos movimentos circulares, para criar esses degradês e
e essas passagens suaves. Volto ao Dark Sepia 175 para por cima do 110 azul ajudar a escurecer e a criar esta questão da sombra. Lá está, uma vez como estamos a trabalhar com um material translúcido, ele não vai tapar completamente e vamos criar esta integração. Reparem como a íris no seu todo já parece uma bolinha, uma esfera, e não um círculo de cor recortado. Agora sim, vamos escurecer um pouco a pupila, ainda com o 175 Dark Sepia, porque como todo o nosso olho está bastante claro, bastante etéreo, cria um desenho delicado. E então, não, se eu fosse já com o preto, ia ficar muito carregado e só íamos ver um círculo preto ali no meio. O preto, o lápis preto, nos desenhos, usar em algumas zonas, mas pode ter um efeito de achatamento e de aplanamento das cores que estão à volta. Vamos dar aqui um pouco mais de contraste, voltamos ao 133 ao magenta. Estou a usar também na íris, porque como são zonas que refletem, vão refletir o que está ao redor, isto vai-me permitir uma maior integração em todo o desenho. E vou reforçar algumas zonas que quero que efetivamente fiquem um pouco mais contrastadas e um pouco mais escuras. Agora que a grande parte central já está preenchida, vou com o 140, voltar ao cristalino, à zona da córnea e criar aqui um pouco mais de contraste.
umas zonas que eu acho que estão muito alaranjadas ou muito rosadas. Vou dar com uns toques muito ligeiros, muito suaves do azul, porque me vai dar aquelas tonalidades mais arroxeadas que por vezes a nossa pele também tem, e vai ajudar a esfriar todos os tons de pele e a trazê-los para um certo ar de naturalidade. Agora sim vou usar o lápis preto, porque é a mesma fase final de contrastes, portanto considero que estou muito próximo do final e preciso mesmo que seja o tom mais escuro de todos. Neste caso vou pô-lo aqui por cima em alguns pontos, não vou fazer um círculo de chapa, não é isso que eu quero, não é isso que eu procuro, e tentar escurecer e dar sombra. Dando algum espaço. Agora com o 70, com o 270 Warm Grey, vou esfriar este azul, ou melhor, esfriar não, perdão, esta vez vou aquecer a zona azul. Poderia ir com o branco, mas não ia dar o efeito que eu quero. Gosto muito mais de usar as gamas de cinzas claros para certos efeitos do que propriamente o branco. Eu sei que há aí muita gente que gosta de desenhar e depois usa o branco por cima para esbater cores e para ajudar a esfumar. Eu não gosto muito desse efeito. Acho que com uma mão leve conseguimos misturar as cores. Agora com a borracha de precisão vou tentar abrir aqui uns pontinhos de luz em zonas que eu também não tinha muito preenchidas, por isso vai ser relativamente fácil conseguir abrir esses pontos de luz e criar mais volume no olho. Vou reforçar a zona da pupila com o preto 199 Black, que vem na caixa de 12, e que junto de uma zona de luz que abrimos vai ter um efeito dramático. Sei que a perspectiva, o ângulo que escolhi para filmar talvez não seja o mais indicado, e a própria luz que eu preciso para gravar faz com que tudo fique assim meio clarinho, mas ele está a começar, o olho está a começar a sair do papel. Agora vou usar o 177 Walnut Brown, que é um castanho quente, mais quente que o 175 Dark Sepia que usámos anteriormente, e vou começar a criar algumas sombras, e também é com isto que eu vou criar as pestanas.
Vou também dar alguns toques no olho, como vos disse, gosto de usar alguns tons no olho. Aqui vou fazer o reflexo das pestanas no próprio olho. Dar alguns efeitos de textura. E também alguma profundidade e contraste. As pestanas eu gosto de desenhar no sentido do crescimento, portanto sempre da base para a ponta. A base será sempre mais grossa que a ponta e partir da pele, por vezes às vezes tenho que acrescentar uma segunda fila na base e isso provoca uma outra passagem. Escurecer aqui um pouquinho mais a pálpebra móvel. E o mesmo método para a linha de baixo. Eu estou a ver na referência que aqui há zonas que às vezes se cruzam um pouco e a linha de baixo é um pouco mais espaçada que a linha superior. E fica um look bem natural, um olho azul com alguns farripos de cor amarela e castanha com pestanas castanho claro, bem natural. Vou aproveitar este tom castanho para escurecer aqui um pouquinho mais a zona do côncavo do olho. E também a própria íris dá-lhe aqui um pouquinho mais de integração. Os tais contrastes que vamos sempre a tempo de acrescentar no final, à medida que quando fazemos as zonas mais escuras, como pode ser a pupila ou as pestanas, é muito normal sentirmos necessidade de voltar a certos pontos e escurecer um pouco mais. Acho que este desenho no geral serve para vos dar uma pequena introdução do que é o trabalho com policromos. No geral, provavelmente ele precisa aqui de mais camadas a toda a volta para ter uma área de pele maior e que no fundo vai fazer com que o desenho no geral saia todo mais do papel. Vou dar por terminado e vou pausar novamente para mudar o ângulo da câmera. E pronto, assim terminamos o exercício do olho com os policromos. Ele pode ficar mais realista se vocês lhe derem mais camadas ou pode ficar mais soltinho se for essa a vossa intenção. O meu olho ficou assim, não sei se conseguem ver bem com a luz. A luz também torna assim um bocadinho meio esbranquiçado e perde um bocadinho a ideia do contraste. E espero que isto tenha servido para uma introdução aos policromos, que descubram este material, que gostem dele tanto como eu. E já sabem, se tiverem dúvidas sobre este material, entrem em contacto comigo pela caixa de mensagens das redes sociais ou pela Faber
Castle Portugal. E estou pronta para responder as vossas dúvidas. Espero que tenham gostado. Até breve!